Sejam bem-vindos ao AcijaCast, o podcast da Acija. Apresentação: Robert Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou Robert Barbosa, diretor de Relações Governamentais e Institucionais da Acija, Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá, e este é o AcijaCast, o podcast da indústria, comércio, varejo, serviços, enfim. E vamos estar sempre trazendo aqui CEOs, CFOs, executivos, associados, diretores, membros também da onde? Do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Executivo e também autoridades do Poder Municipal, Estadual e Federal, para que a gente possa conversar, bater um papo, dirimir dúvidas, principalmente para o desenvolvimento econômico da nossa região e do nosso Estado. Então, o AcijaCast está aí, veio para ficar. A gente tem já trazido aqui temas super interessantes. Agradecer a você que tem feito muita pergunta e que está compartilhando. A gente está numa fase de crescimento assim, bem exponencial. O nosso muito obrigado. E hoje o tema é o quê? É advocacia criminal, mas o quê? Crimes cibernéticos. E a gente está aqui trazendo um grande amigo, diretor da Acija, que é o nosso convidado do 6º episódio, o doutor Márcio Cavalcante, do escritório Márcio Cavalcante, Advocacia e Consultoria, tem especialização em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e mestrando em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, Portugal, e também é diretor de Segurança e Governança Cibernética aqui da nossa Associação Comercial e Industrial Jacarepaguá. Dr. Márcio Cavalcante também é fundador do Instituto de Pesquisas de Direito Tecnológico. Então, olha, com certeza absoluta, a gente hoje vai navegar nesse termo muito forte da tecnologia, mas junto com um especialista do direito criminal. Bem-vindo, dê o seu bom dia, boa tarde, boa noite, você que está no carro, está no YouTube. Bem-vindo, doutor Márcio. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, é uma grande honra estar aqui com vocês, com um grande amigo, fazendo parte desse podcast maravilhoso, que já é um sucesso. Então, a gente está à disposição para as perguntas, fazer aquele bate-papo de sempre. Então, vamos que vamos. Eu queria dizer o seguinte, já começando a perguntar, por que esse assunto é importante? Porque a gente hoje vive na era digital, no mundo digital, e a gente precisa, para que as coisas aconteçam da melhor forma, ter uma regulamentação, quer dizer, a gente precisa que o direito esteja do lado. Então, por isso que a gente está hoje com o Márcio, que é um advogado especializado nessa questão cibernética, que é uma questão super nova, super nova no Brasil, até em matéria de legislação. Márcio, o que o avanço dos crimes cibernéticos impactam hoje nas empresas, pelo que você está vendo com a tua experiência? Bem, inicialmente, de forma econômica, o impacto ele já é bem latente em razão do avanço da tecnologia, porque hoje em dia a empresa que não se adequa à tecnologia, ela está ficando para trás. Certo. Então, à medida em que a empresa ela começa a se adequar à tecnologia para proporcionar uma inovação nos seus negócios, e é um caminho sem volta, eu sempre digo isso, que é um caminho sem volta, a criminalidade também migra para os crimes cibernéticos. Então, aquela concepção de dinheiro guardado no cofre, de cadeado, de segurança, essa concepção ela começa a ficar um pouco para trás. Por quê? Porque toda a estrutura empresarial, toda a estrutura financeira das empresas, ela está no digital. E esse é o caminho que as grandes empresas estão seguindo, estão partindo para isso. Eu acredito aí que a grande maioria das empresas hoje já há essa conscientização, porque quem não está no digital não está no mundo, digamos assim, Então, é muito importante que as empresas tenham essa conscientização para avançar. E qual é o impacto disso em relação à criminalidade para as empresas? Como eu disse, não há mais aquele cofre, aquela segurança, não há nada mais que a gente possa, de repente, fisicamente se proteger, porque está tudo no digital. Uma outra geração. Uma outra geração de guardar tudo em casa. Exatamente. De um cofrinho. Exatamente. Acabou. Acabou isso, essa era acabou. Agora está tudo na palma da mão. Pois é, exatamente. Com o telefone você é capaz de fazer tudo, movimentar uma empresa inteira. Então, o impacto gera na medida em que as empresas não se protejam. Então, assim, não se protege
ela coloca em risco toda a sua estrutura financeira, estrutura dos seus colaboradores. Então, o impacto hoje ele é significativo a ponto de, eu posso até dizer, de fechar uma empresa, né? Então, a empresa que hoje não tem essa conscientização, o impacto ele é completamente negativo, porque todos os negócios, toda a estrutura, toda a dinâmica de funcionamento da empresa, ela hoje é pautada dentro de um sistema digital. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, para a gente que é leigo, né? Quando a gente fala de crime cibernético, a primeira coisa que vem na cabeça da gente são os hackers, os especialistas em tecnologia da informação, só que nós estamos falando aqui de direito, da advocacia. Aonde que a advocacia ela está entrando nessa evolução estratosférica, porque a gente falou que a IA ia dominar em 2030, 2050, que nada. Ano que vem, 2026, 2027, ela já avançou praticamente 20 anos. Como é que o direito, né, está caminhando nesse dia a dia, Marcos? Então, é necessário primeiro ter essa conscientização, né, empresarial, e toda empresa, ela necessariamente ela vai ter que ter um auxílio de um corpo técnico de TI. Então, esse corpo técnico, ele vai trabalhar em conjunto com o jurídico da empresa. Então, eu sempre digo que o jurídico sem o TI não vai funcionar, e o TI sem o jurídico não vai funcionar. Por quê? Porque o TI ele vai saber quais são os instrumentos que ele possui do ponto de vista de software, do ponto de vista de instrumentos tecnológicos para proteção, programas, para que seja de uma maneira eficaz essa proteção, que a gente tem uma eficácia efetiva, lembrando que nenhuma proteção é 100%. Não existe proteção cibernética 100%. Mas você pode diminuir e muitos riscos com essa política de proteção com o TI. E aonde entra a advocacia nessa história? Exato. O TI ele não sabe o que ele vai fazer, por exemplo, se houver um ataque, houver um sequestro de dados, por exemplo, com pedido de resgate numa empresa, ele não vai saber proceder. Então, ele vai poder fazer a medida de urgência para estancar o problema, mas isso deve ser levado à autoridade policial. Isso vai acontecer uma investigação na polícia, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Federal, uma investigação digital para se chegar aos autores. Então, o inquérito ele vai apurar a autoria, a materialidade, mas o que vai acontecer? O TI ele vai fornecer toda a estrutura, toda a informação que ele tem de rastreamento, ou de que ele puder fazer ali, dependendo do software que a empresa tem, para o advogado. Então, o advogado ele pega toda essa informação, transforma essa informação em uma notícia-crime, leva isso ao conhecimento da autoridade policial, para que seja iniciada uma investigação, e, se for o caso, for feito pedido de bloqueio de valores, para que esses valores sejam recuperados, se for o caso de algum desvio, né, de valores. Então, esse entrosamento entre o jurídico e o TI é o que vai fazer o sucesso da empresa e que vai tentar estancar o sangue e prevenir qualquer problema relacionado a crime cibernético. Então, você que está nos ouvindo, está nos vendo aqui, já fica uma dica. Você que é pequeno, médio, grande empresário, não importa o porte da sua empresa, é importante você ficar ligado na questão do direito junto aos crimes cibernéticos, porque as pessoas podem invadir a tua rede lá, mas você vai ter que ter um especialista na área de direito, que também é uma nova área do direito, né? É uma nova área, ainda também com legislações sendo criadas, com muita coisa ainda, mas toda uma novidade. Mas você que nunca tinha pensado nisso, para pensar nisso a partir de agora. Porque se você deixar para daqui a algum tempo, o que pode acontecer? Você ter um prejuízo, pode até quebrar financeiramente. Mas eu faço uma pergunta para você. Quais as medidas devem ser feitas para diminuir esses riscos, na tua opinião, dentro da visão como advogado? Olha, essas medidas, como eu disse ali, são medidas preventivas. Né? A gente tem uma cultura de esperar acontecer o problema para tentar resolver. Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro, exatamente. Então, isso é muito ruim para a política interna da empresa de proteção. Por quê? Porque, às vezes, não dá tempo.
às vezes não tem como você chegar a uma E a autoria. velocidade da tecnologia está muito Então, vai pulverizando, né? Então, assim, você tem desvios de valores e são transformados aí em criptomoedas, e aí pulveriza, isso vai de uma maneira onde, se houver uma demora, a rastreabilidade ela vai ficar um pouco mais complicada. Então, acho que a gente precisa ter uma conscientização de que precisa Você ter uma falou a política. palavrinha mágica aí eu te faço essa pergunta. Assim, o que está faltando para a conscientização das pessoas e das empresas, é claro, né, em relação a essas proteções? Então, primeiro entender que o mundo digital hoje ele é um mundo, digamos assim, real, né? Eu acho que muitas pessoas ainda não conseguiram ter a percepção de que o mundo digital ele não volta mais, o mundo digital está estabelecido e os negócios estão pautados com base no digital. Então, hoje, se não houver uma conscientização de que tem que ter essa proteção e que tem que ter essa cultura de proteção, porque as pessoas elas pensam que isso só acontece nos Estados Unidos, isso só acontece na Europa, não, no Brasil isso não acontece, isso acontece. E me arrisco a dizer que hoje os crimes virtuais eles são muito maiores que os crimes fisicamente acontecendo. Enquanto a gente está conversando aqui, Vários crimes estão acontecendo. Olha que dado interessante. E ninguém está vendo isso acontecer. Então, política de prevenção requer investimento. Olha só, a gente trouxe esse tema aqui, principalmente quando a gente fala de crime cibernético, a gente acompanha muito pela televisão, é o artista, foi o Nudes, aí faz a Lei Carolina Dickmann, ok, não há problema nenhum, a gente está falando de imagem, só que nós estamos falando agora, efetivamente, da chave do cofre. Sim. Então, a importância disso, de você que está aí acompanhando aqui o AssijaCast, nesse tema é muito importante, porque o empresário pequeno, é o que o doutor Márcio acabou de falar agora, ele nunca acredita que vai acontecer com ele. E você pode ser vítima de um hack que você não tem a ideia de onde ele está, mas às vezes, com todo respeito aqui, um funcionário que saiba mexer, que pegue uma senha. Sim. Então, acho que a atenção hoje tem que estar muito mais redobrada, porque aí a gente também está com uma juventude aí que, não é fácil não, a gente tem que acompanhar. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que você vê o futuro diante de todas essas mudanças aí que estão vindo, que estão ocorrendo, cada vez mais rápido, principalmente com a chegada da inteligência artificial, doutor Márcio? Então, a inteligência artificial, eu penso que ela não vai substituir o fator humano, né? Isso aí é inegável. Para mim, isso não é nenhum tipo de dúvida em relação a isso. Mas eu acredito que aqueles que não se adequarem a essa era, do ponto de vista de se preparar para manusear a inteligência artificial, ou seja, fazer um trabalho em conjunto, porque a inteligência artificial ela veio para ajudar, ela veio para ser um braço. Né? Então, muita gente entende que não, vou perder o emprego, vamos ser substituídos, será que vai ter, assim, né? Será que vai ter advogado daqui para frente? Então, não é assim, não é exatamente assim. Mas, de fato, as pessoas têm que ter esse entrosamento com a área digital. Você acredita que na tua universidade, daqui a pouco, nós vamos ter uma matéria sobre isso? Crimes cibernéticos? Já devia ter. Já devia ter. Ainda que fosse uma matéria eletiva, exatamente, né, na faculdade, porque... Estou lhe perguntando porque você é da Associação Brasileira de Criminologia, da Ordem dos Advogados do Brasil, milita nessa área, mas a coisa está tão rápida que a gente também ainda não vê uma legislação, vamos dizer assim, efetiva, com toda uma... A gente está acompanhando lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, já matérias sobre isso. Porém, ainda nada que seja uma lei orgânica, né, que você possa efetivar. Então, é uma preocupação também, né, para você que vem militando nessa área. Sim. Há uma necessidade de nova legislação para alguns crimes específicos. Então, por exemplo, a gente não tem muito em mente que a gente precisa de estabelecer um regramento novo
mas também temos o Código Penal clássico lá, que os crimes De continuam. 1940. É, 1940, exatamente. Que, por exemplo, o furto ele continua sendo furto. É verdade. A forma como isso foi aquilo que a gente estava conversando do cofre, né? Antigamente a pessoa entrava numa empresa, pegava o cofre, furtava o valor e ia embora. Hoje em dia vai direto na conta, entende? Então o furto ele continua sendo furto. O artigo 155 ele continua lá e continua sendo aplicado também para os crimes, só que a forma do cometimento é que o digital trouxe essas inovações. Mas em alguns casos, como invasão de dispositivo, por exemplo, né, que é um crime que surgiu ali da questão da Carolina Dickmann, então existem algumas nuances que têm que ser trazidas para a legislação, isso tem que ser debatido no Congresso, tem que ser debatido entre as empresas. Existe uma necessidade de adequação com o momento que a gente vive, que não volta mais, e isso ser levado para dentro da universidade. Então, eu acho muito válido, sim, que se houvesse dentro das universidades uma consciência de uma matéria eletiva sobre crime cibernético, falando só sobre legislação, Legal. sobre investigação digital. Isso aí seria maravilhoso. Olha, nós estamos lançando aqui na CIJAcast um desafio, hein? Faculdades, universidades, uma cadeira que seja eletiva sobre crime cibernético, porque eu tenho certeza que isso vai vir, e é bom que o doutor Márcio, que já milita nessa área, vem se especializando até fora do país. Então, você também que esteja interessado, entre em contato com a CIJA. Ele vai deixar aqui os dados dele também, Instagram, telefone, mas caso seja rápido, você pode ligar para a CIJA. Você que é empresário e que tem dúvidas, com certeza que eu sempre digo o seguinte: procure um especialista. E é bom estar aqui com o doutor Márcio Cavalcante, que é um especialista na área. E eu tenho certeza absoluta que ano que vem nós vamos estar novamente, doutor Márcio, convidando o senhor para estar aqui conosco, para dar informação, porque muita coisa vai mudar daqui a 2 meses, nos crimes cibernéticos, daqui a 6 meses, mais ainda. Então, olha, gente, a gente já está chegando ao finalzinho aqui. Queria agradecer muito ao doutor Márcio Cavalcante, você que está ligado no YouTube, no nosso stream aí, no Spotify, fique sempre ligado. Eu queria agora pedir que você desse as suas considerações finais para o CIJAcast. Sim. Também gostaria de agradecer o convite. Para mim é sempre uma honra, um prazer estar perto dos amigos, né? Então, a gente se alegra muito nisso. E para você que está assistindo a CIJAcast, eu acho que essa conscientização ela tem que ser uma proliferação, assim, porque a gente está num momento em que a gente necessita de implementação de algumas leis, a gente precisa de implementação de estudos dentro das universidades, a gente precisa de conscientização empresarial, e até um ponto que eu não cheguei a abordar aqui, mas que é muito importante, é o treinamento dos colaboradores, porque às vezes uma porta aberta é o que entra na empresa por conta de falta de treinamento de um colaborador que abre um e-mail, que clica num link ali, e aí todo o trabalho de uma empresa ele desaba, podendo até correr o risco de fechar uma empresa por conta disso. E para finalizar, doutor, o senhor sempre faz um seminário aí interessante, eu já tive participando de 2. Dá um recadinho sobre esse seminário aí. Sim, então, nós fizemos aquela primeira edição, né, sobre crimes cibernéticos, onde a gente trouxe ali alguns palestrantes, eu também palestrei, e foi muito importante porque isso trouxe uma conscientização para as empresas. Tinham mais de 40 empresas ali, representantes de empresas, onde a gente trouxe alguns dados sobre os crimes cibernéticos, sobre investigação, sobre as consequências econômicas. Então, é o que a gente pode fazer para conscientizar e trazer o conhecimento ao empresário que não tem a mínima noção do que está acontecendo no crime afora em relação à questão de crimes cibernéticos no mundo. Então, a gente pensa sim em fazer essa segunda edição. Claro que e vamos estar com grande parceria da CIJA. A CIJA foi uma grande parceira nessa primeira edição e a gente conta com a CIJA nessa segunda edição. Legal. E talvez fazer de uma maneira mais dinâmica, até um pouco maior, para que isso realmente reverbere no meio empresarial. Bom, gente, estamos chegando ao fim. Eu queria agradecer muito aqui a nossa equipe técnica, o nosso grande Rafael Lima, Vanessa Gazzoni e Sandra Disso. A galera que está no back-office que faz isso acontecer. Queria agradecer principalmente a sua audiência, você que está no carro aí nos escutando, você que está no YouTube e que está clicando e compartilhando. A gente vem só crescendo, uma vez que a gente tem trazido aqui no nosso CIJAcast grandes temas com pessoas que realmente, tecnicamente, traz para nós, né, o conhecimento.
Então, olha, muito obrigado e até a próxima.